eu voltei. Não sei se funcionou. Espero que tenha funcionado. Mas então vamos lá um pouquinho. É sobre o estudo de lei seca. Eu salvei a live, eu não sei se eu consigo salvar pra ficar nos destaques. Eu vou tentar aprender depois. Mas enfim, vou falar um pouco sobre o estudo da lei seca. O estudo da lei seca, pra mim que sou de outra área, eu sou da engenharia, né? Como eu disse, no início foi muito pouco palatável estudar a lei seca, então eu não entendia. Eu ouvia muita gente falando da importância, mas eu tinha um pouco aversão no início. Aí foi mais assim, foi mais nesse ano só que eu comecei pegando assim CTN, falei, vou começar o CTN. Comecei a pegar o CTN, foi a primeira assim, lei seca que eu peguei. Aí depois eu comecei a pegar a Constituição Federal, porque eu resolvi a questão e eu vi a questão de literalidade e aquilo foi me deixando revoltada. Que aí eu falei assim, não, então realmente eu tenho que ler essa lei, né? Aí, tá dando pra ouvir direitinho? Aí outra lei seca que eu peguei foi legislação específica, obviamente. Eu tenho as aulas do PDF, mas eu também gostava de ler a lei assim na íntegra mesmo. Então, meu estudo de lei seca foi bem assim, como fala, tardio, né? Eu acho que pra quem é do direito já tem familiaridade, talvez já comece mais cedo, né? Eu vejo, por exemplo, meu namorado, logo no início ele já estudava o Código Penal e trabalha no TJ, assim, no criminal. Então, para ele, o Código Penal é tipo, sei lá, qualquer coisa, é super tranquilo. Mas pra mim aquilo era meio assim, coisa de outro mundo. Então eu demorei a encaixar. Eu acho que hoje talvez eu encaixaria mais cedo, mas depois de já ter visto a matéria. Se você me colocasse pra começar a estudar constitucional lendo a Constituição, era pedir pra não entender nada. Então eu acho que no meu caso, assim, foi uma boa ser um pouco mais tardio. Os mapas mentais tomam tempo, mas eles são feitos não pensando no agora, são feitos pensando nas suas revisões posteriores. E outra coisa, eu não faço mapa mental no pós-edital. Pós-edital não tem tempo para fazer resumo, não tem tempo para fazer mapa mental. Então, se é uma matéria que eu ainda não vi, eu vou deixar marcado no PDF e vou voltar revendo o PDF. Seja no computador, seja impresso. Agora, no pré-edital, que você tem tempo de se preparar, se você tem tempo... tempo de se preparar mesmo. Antes do PDF sair, você faz... Antes do edital sair, você faz videoaulas. Gente, tô ficando doida. Você faz o mapa mental e aí depois você só revisa aquele mapa. Então, eu nunca mais tive que, abrir o livro de Direito Constitucional, porque eu tenho uma matéria inteira em mapas mentais, que eu reviso, assim, muito mais rápido. Se eu quiser revisar a Constitucional inteiro, dá pra eu ler. Se eu não tivesse, atualmente eu gastaria muito mais tempo. E eu penso que, assim, o seu tempo no pós-edital, ele é muito mais precioso do que o seu tempo no pré-edital. Então, se você teve tempo no pré-edital de preparar um bom material de revisão, no pós-edital, o seu tempo vai render muito mais para fazer a revisão. Eu trabalhei, no pós-edital eu trabalhei. Comecei a trabalhar no dia que saiu o edital de Goiás. Antes eu estava fazendo faculdade de Direito, que eu comecei um segundo curso. Então eu trabalhava, eu estudava e conciliava com a faculdade. E no pós-edital, quando eu comecei a trabalhar na Câmara, eu trabalhava e estudava. Só que 10 dias antes da prova, coisa assim, eu saí do trabalho. E atualmente eu tô estudando integralmente, assim. Estudei integralmente pra Santa Catarina, assim, depois, né? Depois da prova de Goiás. Eu faço mapa mental por conta própria, conforme eu vou estudando o assunto. Depois que eu faço, como eu disse, depois que eu faço a primeira leitura, na segunda leitura só eu faço meu mapa mental, tá bom? Sobre fazer mapa mental, tem a hashtag, acho que é Mapas da Lulu Concurseira, que eu tenho vídeos ensinando, eu mostro no livro como tá, mostro como eu fiz no mapa, tem dicas assim ensinando, então depois dá uma olhadinha. Gente, eu tô vendo muita pergunta que eu respondi na live anterior, eu não vou ficar repetindo pra quem tá desde o início, não vai ficar chato. E porque eu não tenho mais muita voz durando. Aí lá já tá gravado, depois vocês veem lá também, tá bom? Deixa eu ver. Eu fiz só um período de direito, depois que eu me situar como auditora na nova profissão, eu pretendo terminar o curso sim, porque eu me apaixonei pela área e eu quero muito fazer.
Deixa eu ver o que mais aqui. Que eu falei. O que mais vocês estão querendo fazer? O que vocês estão querendo que eu falo? Pra incluir matéria nova, joia. Atualmente, meu ciclo é só revisão. Eu consigo estudar muitas matérias ao mesmo tempo, mas no início, quando eu tava introduzindo novas matérias, aí é complicado você fazer assim muitas ao mesmo tempo, né? Então eu acho que assim, no início talvez seja ideal algo entre 4 a 5 matérias até você fechando. E aí, quando você fecha uma, você começa outra nova. Eu fui fazendo, acho que foi assim, comecei assim com 5 matérias. E fui acrescentando as outras, porque aí quando você termina a matéria você fica só na revisão e aquilo te toma um pouco menos da cachola, né? Então você consegue fazer. Sobre quantas matérias por dia, então. Eu sempre fiz coisa de 1 hora a 1h30 por matéria. Então, depende das horas que eu vou estudar no dia. Se eu vou estudar, assim, 5 horas no dia, eu vou fazer em torno de 5 matérias no mesmo dia. Se eu vou estudar 8 horas por dia, eu vou fazer 7 ou 8 matérias no dia. Fica mais ou menos por aí. Eu não usei só material de estratégia, eu usei também livros, eu usei também aulas de português da Flávia Rita, da Adriana Figueiredo. Eu fiz um curso de escrituração fiscal gente, é xícara de água. Escrituração fiscal digital no Exponencial com cursos. Eu fiz... Teve algum outro no Exponencial que eu fiz, que eu não tô me lembrando mais qual foi. Mas eu fiz do ponto dos concursos, foi pra TI, pra Goiás, porque eu fiz ele como revisão do material de estratégia. O material de estratégia estava muito extenso. O do ponto estava bem mais resumido, mas eu achei ele resumido demais. Então, assim, eu usei ele como revisão do material do estratégia que era mais extenso. Então, assim, eu fui usando tudo que dava pra usar. Material ruim? Ai, gente, eu não quero também ficar falando muito de material. Eu não sei dizer material ruim também. Acho que cada um tem um ponto bom, um filme ruim. Eu não faço simulados. Não gosto de simulados. Simulados, assim... Simulados mesmo, né? Do jeito que o povo faz. Eu gosto só de resolver questão. Então, assim, eu faço muitas questões, faço questão da matéria inteira, mas não faço simulados da prova, não. Isso me deixa muito nervosa, eu não gosto. Sobre horas de sono, muita gente me pergunta mesmo a hora que eu vou dormir. Eu costumo dormir entre 10 e 10 e meia. Eu sempre tive muita dificuldade pra conseguir dormir. Então, apesar de eu deitar cedo, eu custo dormir. Mas eu deito, tipo, 10, 10 e meia e acordo 5, 5 e meia, por aí. Porque eu acho que rende muito mais, né? Deixa eu ver o que mais. Não, contabilidade eu assisti videoaula, eu falei aqui também. Eu vi uma pessoa perguntando sobre quem não tinha base no ensino médio, né? Olha, deixa eu pensar. Depende do concurso que você quer prestar, né? Mas, em geral, o que você precisa do ensino médio Bom, eu acho que o ensino médio nos forma muito como pessoa, né? Assim... A parte de português, a parte de entender o mundo, entender os textos, entender tudo, vem do ensino médio, né? Matemática básica. Então, assim, se você sentiu deficiência nessas matérias, procura um curso de matemática básica. Acho que estava até tendo uma semana gratuita de matemática básica no Estratégia. Essa semana eu vi, assim, um banner por aí. Procure matemática básica, português também vai ser essencial para você. Mas, assim, aquelas matérias de direito e tudo mais, tudo isso a gente vê depois. Eu fiz curso pré-discursiva só pra prova aqui da Câmara que eu fiz. E aí foi só no pós-edital, fiz alguns textos e mandei para correção. Então foi só essas que eu fiz pré-discursiva, assim, pra área fiscal, nenhum desses que eu prestei, nem o Cefaz Goiás, nem o Cefaz Santa Catarina tiveram prova discursiva. Então foi só prova objetiva mesmo. Teve prova de títulos, mas eu não tinha prova de títulos. Lembrei então uma coisa que muita gente me pergunta. Quando fazer questões, o que fazer nessa 1 hora, né? Então, depende muito. Se é uma matéria nova que você nunca viu, a maior parte do seu tempo vai estar na leitura da matéria, né? Então, você vai ficar muito tempo lendo
grifando, fazendo resumos. Talvez você fique, bom, é como eu fazia, né? Talvez você fique aquela 1 hora inteira fazendo, lendo as questões, lendo o texto e resumindo. Tá tendo tipo uma festa ali embaixo. Lendo as questões e lendo os textos e resumindo. Mas aí, se você já leu aquela matéria, talvez você fique aquela hora inteira só fazendo questões. Então, assim, eu não tinha uma coisa certinha do que vai ser... nessa 1 hora, meia hora eu vou ler, meia hora eu vou fazer questão. Eu não faço nada assim muito engessado, não. Eu vou conforme vai me dando vontade. Gente, sobre a velocidade de leitura, tá tendo festa aqui. Sobre a velocidade de leitura, assim, eu leio rápido mesmo. Eu leio coisa de 30 páginas por hora, até PDF eu leio mais, umas 40 páginas do PDF. Mas assim, o PDF da estratégia costuma ser longo, mas a maior parte dele é questão. Então, assim, quando eu falo que eu faço um PDF em 1 hora, é a parte teórica, que normalmente tem coisa de 30 páginas mesmo. Então dá pra você ler. Dá pra você ler o PDF todo em 1 hora. Eu não quis seguir minha área na engenharia. Eu gostei muito do curso, mas assim, as áreas de atuação já não quis. E quando eu descobri sobre a área fiscal, eu achei super legal. É tipo assim, o meu sonho sempre foi. Sempre foi, depois que eu descobri do que se tratava a área fiscal. Tanto que, assim, foi muito frustrante pra mim no meu primeiro ano de estudo. Isso foi até uma pergunta, né? No meu primeiro 1 ano e meio de estudo, não teve um edital que eu pudesse fazer pra valer. Teve a prova do ISS Criciúma, como eu falei no início, mas eu ainda tava no início da minha preparação, eu ainda tava com aquele sonho de Receita Federal. E aí, não me apeteceu, como se diz, aquele edital. E aí, foi um ano extremamente frustrante. Eu entendo muito bem a ansiedade, assim, que a gente sente, né? Quando não sai o edital que a gente quer, mas ao mesmo tempo, quando sai o edital, pode ter certeza que você vai desejar que ele tivesse demorado mais. Então, demorou muito a sair esse edital. E isso foi extremamente frustrante. O pessoal me perguntou, né? Como manter a motivação quando não tem o edital, quando não tem a previsão do edital. Eu sofri muito com isso, eu quase pensei em desistir, mas aí eu já tinha meio que dado tudo que eu tinha pra essa área, né? Eu falei assim, eu abri um pouquinho, por exemplo, eu fiz esse concurso de consultor legislativo, mas as matérias eram 100%, tirando a discursiva, né, elaboração de parecer, era 100% congruente com a área fiscal. Então, eu nunca me desviei. Mas, assim, foi bem sofrido não ter o edital. O que eu tentava pensar era assim, essa é a minha vantagem. Eu tentava colocar isso como vantagem. Olha, tô estudando, não tem edital, mas essa é a minha vantagem. Porque quem for começar a estudar no pós-edital vai estar perdendo pra mim. Entendeu? Eu tentava usar isso como incentivo. Falar assim, olha, tô aqui, tô na frente. Você tem que se incentivar. Se você for se colocar pra baixo por causa disso, vai complicar, né? Eu nunca fiz concurso pra Receita Federal. Eu comecei a estudar em 2017, né? O último concurso foi em 2014. E não pretendo prestar o próximo também, porque já deu, né? Se tudo der certo, trabalharei na Cefaz Goiás ou na Cefaz Santa Catarina. E resolvi sim prestar a Cefaz Rio Grande do Sul. Eu não pretendia prestar esse concurso, mas depois da prova eu pensei melhor. Porque, assim, foram muitos anos sem editais da área fiscal. E, assim, Santa Catarina já excedeu o limite da despesa com o pessoal. Goiás também tá todos os estados, na verdade, estão numa situação complicada, financeiramente falando. Nenhum dos concursos ainda foi homologado. Então, assim, pode dar problema. E ainda que não dê problema, pode ser que eles demorem 4 anos para chamar. Porque o governo que organizou o concurso não é o mesmo governo que vai nomear os aprovados, então assim, a gente não tem, são muitas incertezas, sabe? Pode ser que tudo dê certo, pode ser que em abril já esteja trabalhando, por exemplo, mas pode ser que demore, e como eu agora não tenho mais trabalho, eu tenho que fazer eu expliquei muito isso no meu último post, eu quero fazer o máximo que tá ao meu alcance para conseguir
a oportunidade de estar trabalhando o mais rápido possível. Então, você imagina se eles chamam Rio Grande do Sul antes de chamar Goiás e antes de chamar Santa Catarina, e eu fiquei aqui à toa em casa, em vez de estudar e fazer a prova, sabe? Foi por isso que eu resolvi fazer essa prova. Mas tá difícil concentrar. Sobre contabilidade, lembrei, ano passado eu fiz um curso de CPC do Igor Sintra. Acho que é isso mesmo, curso de CPC ou contabilidade avançada, não me lembro. Eu fiz os resumos do CPC, foi do Igor Sintra. Mas o curso normal de contabilidade eu fiz no Estratégia mesmo, que é o que você faz questões e aprende realmente. Só que aí, tipo assim, já tinha um ano, eu já tinha feito o curso e eu procurei outros materiais, porque chega uma hora que a gente enche o saco de ficar no mesmo material, né? Por isso que eu acho que é bom a gente procurar, às vezes, outros, como chama? Outras opções de estudo, né? No pós-edital, eu estudava todo o tempo que eu tinha livre, então não tenho, assim, horas mesmo. No pós de Santa Catarina, quando eu já tinha pedido exoneração do meu trabalho, eu já consegui ficar, tipo... Meu recorde foi, tipo, 10 horas. Acho que deu 11 horas um dia de estudo, assim... Porque eu tava no pós-edital desesperadona, né? Ai, meu Deus, a prova... Eu pedi exoneração do meu trabalho, agora eu tenho que passar. Então... Não, nunca fiz aula do Silvio Santos. Já ouvi falar muito bem. Acho que ele era professor de contabilidade também, né? Mas nunca fiz. Não sei dizer. Bom, gente, eu acho que já deu mais de uma hora, já que tá bom. Tem mais alguma coisa? Eu acho que tá bom dessa vez, né? Sobre a leitura, já me mandando aqui de novo. Sobre a leitura rápida, gente, eu não sei explicar como. Quando eu era muito nova, sei lá, 7 anos, eu tenho uma irmã mais velha e ela lia muito, até hoje ela lê muito. E aí eu queria acompanhá-la, então assim, eu pegava livro maior que eu quando eu era pequenininha. Então eu sempre li muito. E eu acho que é isso, quando você lê muito quando nova, você se habitua a ler mais depressa. Eu vou providenciar uma lista dos meus livros. Tem um destaque meu que chama livros, inclusive, que tem os livros que eu gostei mais. Então você pode olhar lá direitinho. Eu não faço caderno de erros, vou responder aqui todo mundo. Não faço caderno de erros, nem sei, eu já ouvi falar, mas não sei do que se trata. Eu acho que assim, eu tento evitar muita coisa que me deixe presa, sabe? Sei lá, igual isso das revisões controladas, essas coisas assim, chega uma hora que eu já não dou conta eu vou ficando ansiosa, então eu prefiro ter um estudo um pouco mais livre, mas que eu vá rendendo direitinho, né? Com coach já tem um ano, acho que bobear mais do que isso, então eu acho que eu vou preferir Santa Catarina, porque meu sonho sempre foi morar na praia. E se tudo der certo, eu vou morar na praia. Imagina. Eu não sei. Sobre a procrastinação, gente, até hoje eu sofro com isso ainda. Principalmente quando você tem o dia todo livre. Quando livre? Porque quando eu tava trabalhando, o meu desespero por não ter tempo era tanto que eu... Assim, não tinha uma hora livre no meu dia. Então, eu não tinha opção de procrastinar. Quando eu tenho muito tempo... Aí você sempre fala, mas à tarde vai dar tempo de estudar e tal. Então a tendência de procrastinar é maior. E aí que você tem que se controlar mesmo. Você tem que, assim, o que eu faço? Eu começo a cronometrar o tempo de estudo, eu uso aquele aplicativo aprovado, então eu marco por matéria, e aí eu taco o celular na cama, logo ali. E aí, pra eu ter que mexer, eu teria que me levantar, buscar o celular lá atrás e tal. Aí, tipo assim, é um saco, né? Então... Isso me ajuda muito a não ficar toda hora abrindo o celular e mexendo em alguma coisa. Então, esse tipo de coisa que você tem que fazer. Porque se você ficar com o celular do lado, quando eu fico com o celular do lado, não tem jeito. Toda hora eu pego e as gente estão namorado mais um, tá ótimo. Não sei, uai. Vamos ver, né? Ele trabalha aqui no Tribunal de Justiça. Eu não sei se ele ainda tá aqui, amor, te amo.
depois do Rio Grande do Sul, se Deus quiser, eu já vou me aposentar, porque aí eu acho que com 3, assim, se por algum motivo eu conseguir ser aprovada, ou no caso das reservas, já é uma garantia boa, né, de que eu serei nomeada e vai dar tudo certo. Mas não sei, né? A vida é outra. Gente, economia, eu estudei pelo material do Weber. Gente, ele vai me matar, que eu nunca sei falar o nome dele certo. Acho que é Weber Carvalho. Ai, eu não tenho certeza. É o do Estratégia. Eu vou passar pra vocês depois. Eu fiz, não sei se tá aqui. Ah, não, tá difícil de achar. Eu até resumi a matéria inteira de economia, porque eu estudei economia pro concurso da Câmara aqui de BH. Então foi no final do ano passado e no início desse ano que eu estudei economia. Então pra Santa Catarina eu praticamente só revi mesmo. Isso, Heber Carvalho, yes, acertei. Herbert? Não. Herbert é o de Direito Administrativo. É Heber mesmo. Então, achei excelente. As videoaulas dele, assim, eu não vi todas as videoaulas, eu fui seguindo pelo PDF, mas tinha umas partes que eram confusas no PDF, que eu custava entender, porque contabilidade é meio chatinho, né? Meio difícil de entender. E aí eu pegava, isso, gente, e aí eu pegava a videoaula dele nas partes que eu não entendia, e aí, nossa, era top. Gente, vale fazer como teste. Olha, se não for muito caro, vamos supor, se você é do Amazonas, né, que fala, e for ter que ir lá pro Rio Grande do Sul, gastar muito dinheiro pra fazer a prova com um teste, se você tá, sei lá, estudando há 3 meses e não se sente confiante, talvez não valha a pena, mas vamos supor, se você é de lá, e aí, ou de um lugar próximo, que tem um voo barato e tal, não vai te custar tanto, não tem por que não fazer, vai e faça, seja feliz. Nossa, gente, eu falo japonês, mas o que tem a ver? Eu morei 1 ano no Japão, eu estudei lá engenharia de computação. E eu fiz faculdade lá, né? Engenharia de computação era tipo como fala sanduíche, né? E aí eu estudei 4 anos de japonês antes de ir, e lá, eu tô desviando do assunto, né? Lá eu estudei também japonês pra tirar o certificado e tudo mais, mas enfim. Atualmente eu tô malhando, sim, voltei a malhar, vou recuperar meus 6 quilos perdidos, se Deus quiser. Tá, muita gente me pergunta isso mesmo, sobre a contagem das horas. Gente, eu uso as horas pra controlar meu tempo de estudo. Então, assim, 1 hora de direito tributário é 1 hora de direito tributário. Se eu vou assistir videoaula, se eu vou resolver questão, se eu vou ler, é 1 hora de direito tributário. Eu não sei porquê tem isso de não contar videoaula. Eu ouvi falar disso, mas assim, eu não cheguei a ver quem falou ou por quê, né? Às vezes tem uma explicação de que a videoaula não conta por tal motivo, não sei. Mas eu uso o Anki não, o aprovado para controlar meu tempo, pra realmente controlar meu planejamento de estudo. Se eu vou ficar, vamos supor, então eu vou ver 4 horas de direito tributário e significa que eu não estudei nada no dia? Tipo assim, não sei, eu não entendo o porquê disso. Eu conto tudo, seja exercício, seja revisão, seja videoaula, tudo tá nas minhas horas. Gente, o Anki App eu falei já no outro vídeo. Mas assim, eu usava. Eu não vou falar de novo, senão vai ficar repetitivo. Eu uso só para fazer cartas. Você faz aquela carta frente e verso para memorizar, principalmente prazos, alíquotas, essas coisas. Dá para conciliar a faculdade com o concurso. Eu fiz isso por 1 semestre. Só que assim, eu fui uma aluna levemente, talvez, antissocial. Porque assim, eu usava o tempo. Vamos supor, tinha um horário vago entre duas aulas, eu ficava estudando na sala, entendeu? Esse tipo de coisa. Mas assim, lógico que eu conversava com todo mundo, fiz vários amigos e tal. Mas assim, se você vai estudar seriamente para um concurso, enquanto você tá na faculdade, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, como o concurseiro que só estuda, só exclusivamente como concurseiro que trabalha. A gente tem sempre que abrir mão das coisas, né? Não tem jeito. Gente, minha garganta, eu já tô, tipo assim, morrendo. Eu não pretendo voltar. Igual eu falei, meu sonho é morar na praia. Então, assim, se eu for pra praia, minha mãe vai ter que ir comigo, meu pai vai ter que ir comigo. Mas eu fico. Gente, então eu vou encerrar por aqui. Muitas das perguntas que estão vindo agora,
eu já respondi no vídeo anterior, que eu tinha anotado já, então assim, tem muita coisa repetida mesmo, então talvez se você for assistir lá, você vai ver. Depois a gente marca novas lives, não tem problema, tá? Eu vou marcar mais. Eu ficava receosa porque, né, eu precisava passar numa prova pra ter meu futuro garantido. Então agora que eu tô mais tranquila, continuo estudando assim, mas eu não tenho mais esse peso de assim, vou morrer de fome, sem um emprego. Então a gente pode marcar mais lives, eu faço outra foto assim, vocês mandam mais perguntas e a gente segue assim, tá? Eu queria aproveitar e pedir desculpa e agradecer a compreensão de vocês, assim, se eu não respondo todo mundo no direct, porque eu realmente recebo, tipo assim, 200 mensagens por dia, o negócio já tá, tipo assim, estourando. Eu tento responder o máximo que eu posso, mas... E muitas vezes são perguntas que eu precisaria fazer um texto inteiro, aí quando eu vejo perguntas recorrentes eu faço um post a respeito. Mas assim, não dá pra responder todo mundo, mas eu amo vocês todos, tá? Juro. Bom, então é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou aí todo esse tempo. Nossa, quanta gente, a gente tá top ao vivo. Eu não sei o que é isso, eu vou até tirar um print, porque eu achei legal. Olha só. E aí, então é isso. Eu amo vocês, gente. Até a próxima.